Boa noite a todos, paz do Senhor. Estamos ao vivo na nossa página do Facebook, diretamente aqui da nossa sede, no encerramento do Congresso dos Adolescentes. Foram 2 dias abençoados, que Deus esteve presente, abençoando cada adolescente, na palavra, nos louvores. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o nosso pregador convidado, o pastor Lauro, para falar um pouquinho de como foi a sua impressão do Congresso. É a segunda vez, né, pregando no nosso Congresso. Ano passado também esteve presente. Dá a sua saudação. A paz do Senhor a todos os queridos da igreja aqui, Assembleia de Deus de Guaíba. O interessante seria fazer essa gravação antes, né? Porque agora daí teria a voz para falar. E daí depois a gente lançava agora, faria de conta que era ao vivo, né? Mas como mentir é pecado ainda, gente, né? A gente está fazendo aqui, foi muito bacana, foi legal. Jesus nos abençoou de uma maneira toda especial. Tivemos todo o apoio do pastor Geraldino, pastor presidente, também do Taylor, que pela segunda vez teve a coragem ou a insanidade, como eu falei para ele, não sei se coragem ou insanidade, de nos convidar. E nós glorificamos a Deus porque, pelo segundo ano consecutivo, Jesus abençoou os adolescentes e batizou com o Espírito Santo. E é isso que é o mais interessa. E o tema foi bastante sugestivo. Vivemos numa sociedade conectada, de mídias, de redes sociais, e a nossa maior conexão, ou digo, a melhor conexão de um homem, de uma mulher, de um adolescente, é estar conectado com Cristo. E o que nós falamos hoje foi sobre Pedro, que Pedro, em uma altura da vida dele, ele perdeu a conexão, dizendo que ele desconhecia Jesus. Mas quando ele percebeu que ele tinha desplugado, ele foi ao encontro de Jesus com todas as suas forças, e Deus o abençoou e fez dele um grande pastor. E assim eu creio que Jesus hoje, nesta noite, chamou muitos meninos, muitas meninas para o ministério. E comentando um pouco, né, sobre essa conexão espiritual. O que o senhor falaria para os adolescentes? Como manter essa conexão, né? A gente sempre aprende das disciplinas espirituais, né? Oração, Bíblia. Exato. O que nós vivemos no mundo de tudo está muito rápido, né? Tudo é muito instantâneo. A gente não projeta as coisas para daqui 1 ano, 10 anos, 15 anos, não. A gente quer tudo para agora. E para nós nos mantermos conectados também, nós precisamos pensar assim: é hoje. Hoje eu serei fiel. Hoje eu vou levantar, vou me escovar, fazer minha higienização, vou para a escola, vou para o trabalho, e hoje eu serei fiel. Tá, mas e amanhã? Amanhã eu converso com Jesus de novo. Então, no imediato, hoje eu serei fiel, para amanhã eu ser fiel novamente, e ser fiel. E não existe outra receita a não ser estar junto de Cristo, em oração, falando com Ele. E orar não é só simplesmente dobrar o joelho, vir para a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Eu posso orar na escola, como não é segredo para ninguém, eu sou agente penitenciário, sou diretor adjunto do presídio de Novo Hamburgo. Lá no presídio de Novo Hamburgo, eu também sou crente, lá eu também sou pastor, e lá eu também cultuo a Deus com oração, com louvores, e assim eu digo para todo adolescente, para todo jovem: cultue o Senhor hoje, agora. Amém. Muito obrigada pela sua participação e sua palavra aqui no nosso congresso. Nós também vamos falar agora com os nossos líderes gerais adolescentes. A gente está aqui com a Priscila já e o seu esposo Taylor, para falar um pouquinho, né, eles que organizaram, pensaram, juntamente com os outros líderes, é claro, né. Eu vou dar primeiro a palavra para eles, só para eles cumprimentarem. A paz do Senhor a todos. É uma grande alegria estarmos aqui depois deste congresso. Só temos a agradecer por tudo, agradecer a Deus e agradecer a todos por tudo. Amém. Taylor? Paz do Senhor. Somos gratos a Deus, foram 2 noites muito especiais em que Deus falou poderosamente com os adolescentes, em que adolescentes foram tocados e que o Espírito Santo batizou adolescentes. Então nós somos gratos. Foram 2 noites que nos levam a agradecer a Deus por todas as coisas que Ele fez e por tudo aquilo que Ele operou em meio a esses adolescentes. Amém. E a gente pode falar um pouquinho sobre o tema, né? Como é que surgiu a escolha do tema, esse tema tão atual na vida do adolescente? Bom, a escolha do tema, na verdade, o tema ele é sempre algo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, né? Nós buscamos em Deus, oramos, e Deus fala conosco e nos traz o tema ao nosso coração. E o que Deus colocou no nosso coração esse ano foi justamente esse aspecto da conexão, da conectividade, né? Os adolescentes eles estão numa fase da vida em que, nos nossos dias, eles experimentam muito essa questão de estar conectado,
né? E o estar conectado, muitas vezes acaba sendo vinculado a estar conectado a outras coisas, ligado em outras coisas, coisas que o mundo oferece. E no contraponto a isso, o Espírito Santo nos fez ver a necessidade dos adolescentes estarem conectados em Cristo, né? Ligados em Cristo. E a Bíblia, como não tem um trecho explicitando, né, a palavra conexão, mas aquilo, eu digo sempre, aquilo que a Bíblia não traz explícito, ela traz implícito, as respostas estão lá. Então, aquele trecho de João, os versículos de João 15, versículo 4, João capítulo 15, versículo 4, falam justamente disso. Estarmos ligados em Cristo e contextualizando os nossos dias, estarmos conectados em Cristo. Então é um paralelo muito claro para o adolescente experimentar essa questão. Estou conectado a tantas coisas no meu dia a dia, mas será que eu estou conectado com Cristo, a videira? Será que eu sou uma vara, que nem os textos diz? Se eu estou conectado, ligado em Cristo? Então essa foi a direção que Deus nos deu em relação ao tema. E cremos que, como foi dado por Deus, ele se responsabiliza por honrar, por glorificar o nome dele, e a gente pôde testemunhar os adolescentes sendo tocados por Deus nesses 2 dias. Amém, glória a Deus. E é legal a gente explicar aqui também o que é o Departamento dos Adolescentes, né? Quais são as atividades que vocês desenvolvem com eles. A gente sabe que tem EBD, tem coral. Bom, o Departamento de Adolescentes tem como propósito trabalhar com essa faixa etária de transição. A gente costuma dizer que o Departamento de Adolescentes, assim como ele assim como o seu público está fazendo uma transição na vida, está saindo da infância para a fase jovem, a fase de adulto, né? O Departamento de Adolescentes tem a responsabilidade, tem o dever, tem o ministério de acompanhar o adolescente nessa fase de transição, de orientar o adolescente nesse processo de transição da sua vida. São muitas dúvidas que surgem, são muitos questionamentos, são muitas percepções que o adolescente começa a formar. Ele começa a formar seus aspectos emocionais, sociais, físicos, uma série de transformações, e o papel do departamento de adolescente é acompanhar o adolescente nessa fase de transformações, de construção, dentro do prisma bíblico, dentro da perspectiva bíblica. Então, o departamento de adolescentes, ele atua em diversas áreas relacionadas a esse enfoque, para envolver o adolescente na presença de Deus. Então, nós temos coral, nós temos as escolas bíblicas, nós temos culto, nosso congresso e demais atividades que também são as atividades de comunhão, né, dos adolescentes. Então, não somente aqui na sede, mas todas as congregações trabalham mais ou menos nesse mesmo estilo, nesse mesmo padrão de trabalho, justo com essa missão, levar o adolescente nessa fase de transição a servir a Deus, a cultuar a Deus, a temer a Deus, formando as suas convicções, formando as suas ideias acerca do cristianismo. E já quero aproveitar também a convidar, se algum adolescente ainda não faz parte ou nunca veio nas nossas escolas, toda quinta-feira, às 7h30 nós temos escola aqui na igreja. E também, se você é de algum bairro, nós também temos escola no Jardim dos Lagos, na Colina, na Serrinha. Em todos os bairros sempre tem escola bíblica. Então, se tem alguém ainda que não participa, as portas estão abertas e a gente convida todos para participarem. E quem sabe no congresso do ano que vem, estarem aqui com a gente também. É isso aí, fica o convite também. E é legal, eu acho, vocês como líderes, também destacar a importância dos pais, né, nesse trabalho em conjunto com vocês, né, porque vocês também precisam do apoio dos pais, né, para trazer, para participar, os adolescentes. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando ela crescer, ela não se desviará dele. Nós somos líderes de adolescente, nós temos esse papel ministerial de estarmos trabalhando com os adolescentes, mas Deus não tira a responsabilidade dos pais, né? O papel bíblico, a Bíblia é clara quando ela diz que os pais devem ensinar os seus filhos, os filhos devem obedecer seus pais, e nós, como líderes de adolescentes, somos servos para intermediar, quem sabe isso, né? Mas é importante sim o pai e a mãe estarem apoiando o seu filho nos caminhos do Senhor, e isso se dá trazendo na igreja, trazendo nas escolas bíblicas, sendo parceiro. Eu mencionei isso no congresso, agora no encerramento. Os pais, eles têm que ser parceiros dos líderes de adolescentes. Nós somos servos. Nós queremos servir e auxiliar o adolescente a trilhar os caminhos do Senhor. Mas a gente não pode fazer isso
se os pais não estiverem nessa mesma visão, nessa mesma perspectiva. Então, os pais eles têm uma responsabilidade bíblica de ensinar os seus filhos, de conduzir os seus filhos. Nós aqui queremos apoiar a esta responsabilidade, queremos dar esse suporte aos pais, mas precisamos. E pai, mãe, você que assiste, incentive o seu filho a participar das atividades da igreja. Uma coisa que a gente percebe é que muitas vezes os pais envolvem os filhos em tantas outras coisas, numa sobrecarga tão grande de atividades seculares, e não tem nenhum pecado nisso, não tem nenhum mal nisso, mas esquecem de envolver o filho nas atividades de Deus, nas atividades da igreja. E aí aquilo, tu vai formando um adolescente, vai formando aquele adulto ali com todo tipo de convicção, conceito que o mundo coloca, que o mundo apresenta. E não aquelas que a Bíblia nos mostra, que Deus apresenta. Então é importante os pais sim estarem atentos a isso. Deus ele tem um plano na vida dos adolescentes. Deus ele quer ajudar os adolescentes. Deus quer transformar os adolescentes. Mas os pais eles precisam ter essa visão e incentivar os adolescentes a participarem e se envolverem na igreja. Porque muitas vezes, aquela situação, às vezes o adolescente não está muito afim, a gente sabe que é uma fase de muita confusão, às vezes, nas ideias, de muita opinião própria. Pai e mãe, oriente o seu filho, ensina ele no caminho que ele deve andar. Nós estamos aqui, os líderes de adolescentes estão na igreja, estão servindo a Deus, se preparam para isso e nós vamos ajudar a orientar o seu filho nos caminhos de Deus. Mas não esqueça da tua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe de adolescente. Amém. É o maior investimento que os pais podem fazer na vida dos seus filhos, né? A área espiritual. Então, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso ao vivo no Congresso dos Adolescentes, no encerramento. Claro. Então, não tem como a gente deixar, eu já mencionei meu agradecimento a Deus aqui, Ele que é o provedor de todas as coisas, mas queremos agradecer aos nossos pastores, aos nossos líderes, que nos orientam, que nos instruem, que nos dão a direção, né, por onde nós devemos seguir, o trajeto certo. Nós somos muito gratos aos nossos pastores, gratos aos demais companheiros das congregações, os demais líderes de adolescentes das congregações que são engajados, que assumem, aceitam esse desafio conosco de reunir essa gurizada toda e nós podemos ver aqui o resultado desse trabalho. Gratos ao departamento de música, ontem o Alexandre esteve falando aqui, não tem como não agradecer o departamento de música, o Alexandre, né, por toda essa dedicação em compor os arranjos, aquilo que ele falou é a mais pura verdade. Às vezes, no início do ano, começa-se todo o trabalho, né, de preparação para termos essa grande bênção, essa grande festa espiritual que nós vemos aqui hoje. Então, todas essas músicas são frutos de trabalho, né? E é uma bênção, e não tem como a gente não deixar de agradecer a vida do Alexandre, do irmão Eliabe, que é o coordenador do Departamento de Música, que sempre nos apoiou nesses 4 anos de congresso, e todos os pais que também são engajados nesse trabalho, de trazerem os seus filhos, de envolverem os seus filhos, de acreditar no trabalho do departamento. Nós somos gratos a cada um que nos apoiou, a cada um que esteve aqui, e que Deus retribua a todos em medida sobremaneira maior. Amém. Priscila? Amém. Só tenho a agradecer também. Faço deles as minhas palavras, né? Então tá, agora sim, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso ao vivo do Congresso de Adolescentes. A gente espera vocês também no próximo ano, já, em nome de Jesus, né? Desejando uma boa noite para vocês, a paz do Senhor. Aqui foi Cássia de Oliveira, para a página do Facebook da Assembleia de Deus em Guaíba. Boa noite.